Olá, mais uma vez é uma grande satisfação estar com vocês neste sábado e desta vez com um convidado, mais um convidado super especial, um super profissional em fisioterapia. Você muitas vezes tem dúvidas a respeito da fisioterapia, como é a prática do profissional em fisioterapia, e hoje nós estamos aqui com o Dr. Diogo de Castro Alves, que não é poeta, mas é um dos melhores fisioterapeutas que nós temos em Goiás. Muito obrigado pelo convite, doutor. É fantástico tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, né? É sempre um enorme prazer estar presente, poder e ter a disponibilidade para poder falar de fisioterapia, né? Essa profissão que eu sou extremamente apaixonado, que eu dedico várias horas do meu dia a essa profissão e é sempre um prazer poder vir falar de fisioterapia. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Quando o doutor Diogo de Castro Alves fala em fisioterapia, que ele é apaixonado, eu sou testemunha disso. Por quê? Nós morávamos na mesma região e eu lá do alto do prédio onde eu residia, sempre vi o doutor chegando 5 horas da manhã, abrindo o seu consultório. Agora não me pergunte o que eu estava fazendo acordado nessa hora. Eu sei que ele estava por lá já abrindo para atender seus clientes, seus pacientes. Como é que está a fisioterapia nesse momento de pandemia? Então, Flori, fisioterapia, no meu ponto de vista e no ponto de vista de inúmeros gestores, né, é uma atividade dada como uma atividade essencial, né? Hoje em dia a gente tem a liberdade de se fazer teleconsultas e isso fez com que o paciente ficasse mais em casa, mas a fisioterapia presencial continua forte, ela tem que ser continuada porque a minha atuação impede que o paciente ele vá para um hospital e tenha contato com outro fluxo, vários fluxos de pessoas. Então, tem que ser uma atividade continuada. A pandemia influenciou diretamente, a gente não pode falar que não mudou nada, realmente mudou alguma coisa. O fluxo de paciente tem diminuído um pouco dentro do consultório, mas é importante ressaltar a importância de se continuar o tratamento. Então, influenciou, realmente influenciou. Tem paciente que ele opta por fazer uma teleconsulta ou ele opta por não ir na sessão marcada, mas de forma direta, como a gente é um profissional essencial, a saúde a saúde do paciente, então tem sido continuado o tratamento. Existe influência, mas ela não foi tão perceptível até agora. Falando em saúde do paciente, agora, neste momento, de 2020 para cá, como anda a saúde do paciente em relação à ortopedia, em relação aos cuidados da fisioterapia? Então, houve consultas que foram desmarcadas, pessoas que tiveram receio em sair. Como é que funcionou tudo isso aí? Como é que se estruturou tudo isso? Então, hoje eu trabalho especificamente com dor. Minha especialidade é em ortopedia e traumatologia. Então, como eu lido com esse paciente que tem dor, existe a desmarcação de consulta, o receio do paciente, mas o que o paciente vai fazer? Ele está com dor, né? Ou ele vai procurar um teleatendimento, ou ele vai presencialmente na clínica buscar atendimento, né? Infelizmente, dor, só quem sabe, a dor é única, específica e individual, né? Só quem sente a dor que sabe quais as consequências que aquela dor traz do ponto de vista da saúde mental, inclusive, e da saúde funcional para aquele paciente. Só ele sabe, né? Então, como eu tinha comentado, existe aí alguns pacientes que preferem, que optam por não buscar um tratamento no momento, isso é aceitável, normal, né? Os receios são individuais também, cada um tem o seu medo, né? Mas existe a procura, com certeza, a procura é sempre contínua. O fisioterapeuta, ele tem ele tem o viés da ortopedia, claro, não é? E como é que ele trabalha na questão da subjetividade da dor? Como é que o fisioterapeuta vê a questão da subjetividade do cliente em relação à sua dor? Então, Flori, essa é uma conversa complexa, né? Precisaríamos de horas aqui para poder conversar sobre isso. Mas a gente sabe claramente que a questão emocional influencia diretamente
o quadro de dor do paciente, né? Em virtude do quadro de psicossomatismo, né? Então, a gente tem percebido no consultório muitos quadros de mialgia, trapezalgia, dores na coluna de maneira geral, e em virtude de um fator emocional, né? Aquele paciente que você investiga e não acha nada, né? Deixa ele conversando um pouco, escuta o paciente, às vezes ele sai bem da consulta pelo próprio fato de você ter escutado ele. A fala é imprescindível, né? Claro, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação às questões de ortopedia e traumatologia, quais são as dores mais, não digo comuns, mas mais visíveis no brasileiro? Então, Flori, uma coisa que, inclusive, a pandemia proporcionou muito isso são as dores na coluna. Por quê? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Nós, seres humanos, que somos bípedes, não fomos feitos para ficar sentados. Nossa coluna não é preparada, ela não foi formada evolutivamente para que a gente passe horas na frente do computador, trabalhando sentado, né? A pandemia proporcionou isso, porque hoje em dia a pessoa ela trabalha em casa e talvez ela passe mais tempo sentado, inclusive, porque ela não tem o trajeto de deslocar para o trabalho, perdeu-se um pouco disso, né? Então, uma das coisas que eu vejo fortemente, não sei se eu posso dizer se na população brasileira, né? Mas dentro do consultório, os sintomas clínicos de dor referente à coluna, eles são a ponta do iceberg, o que mais tem presente dentro do consultório são as queixas de coluna. Coluna geral, da cervical, lombar. A Organização Mundial de Saúde fala que 90% dos pacientes vão ter dor lombar um dia na vida. E eu sou ousado em dizer que é muito mais que isso, né? A gente percebe hoje crianças que, em virtude da tecnologia, passam horas no celular, né? Tem alguns artigos refutando isso aí, falando que não tem relação, mas a gente percebe que existe um pouco de relação, sim. E a gente observa a piora dos quadros de dor na criança e no adolescente em virtude dessas alterações posturais que a tecnologia impôs. E nós vemos muito, você falando das dores na lombar, nós vemos muito pessoas se excedendo muitas vezes em exercícios que me encabulam. É claro que nós somos bípedes, mas nós também não somos primatas, né? E vejo pessoas aí que sobem nos negócios e puxa, estica a coluna e força para cá e força para lá. Tem algumas modalidades esportivas hoje que se dedicam a essa prática. Como é que a fisioterapia vê os cuidados relacionados à escolha do exercício ideal, da prática esportiva, do exercício ideal? Fleury, então, isso é uma coisa que tem levantado muita discussão dentro da sociedade de fisioterapia. Hoje a gente observa o seguinte: nossa coluna, ela foi feita para ser forçada, entre aspas. Eu preciso realmente abaixar, eu tenho que agachar, eu tenho que estender a coluna. Então, assim, fazer um exercício que force, às vezes, a gente está perdendo um pouco desse conceito. O exercício X força demais e tal. Qual que é o problema? Às vezes, o excesso de repetição, daquela mesma forma, forçando. E o principal, por exemplo, a pessoa quer fazer uma modalidade que é extremamente agressiva e explosiva, e ela não tem um preparo de base para aquilo. A pessoa não sabe respirar, ela não conhece o seu próprio corpo, não sabe contrair os músculos que o corpo dela tem, que geram proteção e sustentação na coluna, e ela é rígida, totalmente rígida. A gente percebe que a rigidez é o grande vilão da maioria das dores. Então, assim, só para a gente simplificar isso, eu acredito que a coluna humana foi feita para se movimentar. É justamente o contrário do que a gente faz hoje, ficar muito tempo sentado. Então, a gente deve, sim, usar a coluna de várias formas, caminhar, correr. O nosso corpo foi preparado para isso. Só que eu tenho que observar os grandes excessos, claro, e também eu tenho que, para começar uma atividade de altíssimo nível, isso tem que ser preparado. Eu tenho que pensar
como que está a mobilidade desse paciente. Eu recebo muitos pacientes que vêm querendo ir para uma musculação, porque o cara fala assim, eu quero, apesar de eu não atender frequentemente esse tipo de público, o cara fala assim, porque a gente oferece um serviço de pilates lá no consultório, lá um estúdio, uma clínica que tem serviço de pilates e o serviço de fisioterapia. Muita gente vai para o pilates, isso é o certo, né? Ele vai para o pilates para ele aumentar a consciência corporal, que é a palavra-chave. Ele vai melhorar a consciência corporal, melhorar a mobilidade geral do corpo, melhorar a força de músculos intrínsecos que geram proteção e sustentação da coluna. Depois, a partir disso, ele tem condições físicas de progredir, de fazer algo que force mais. Eu tenho certeza que o público está super curioso. O que é consciência corporal? Gloria, consciência corporal, eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Você sabe respirar direito? Às vezes... Sim, usando algumas técnicas, até técnicas indianas que a gente aprende, entendeu? A respiração torna-se melhor. Mas eu quis dizer você, mas para um público geral. Sim, A maioria das claro. pessoas não sabe respirar. O simples fato de movimentar a caixa torácica, perceber o movimento torácico, o movimento diafragmático, sentir isso já é um trabalho de consciência corporal. Então, consciência corporal é saber como que o meu membro superior ele está em relação ao meio. Isso é ter consciência corporal. Ter consciência corporal facilita e melhora a minha atividade cotidiana. Eu consigo agachar e levantar de forma que gaste menos energia, que me gere menos lesão. Então, consciência corporal é isso, é o entendimento do próprio corpo, o autoconhecimento do corpo e deste em relação ao meio que a gente vive. Certo. Agora, tratando-se aí em relação à coluna, nós falamos que a coluna é o vilão, é o principal. Os diagnósticos são muito mais voltados para a coluna em relação à traumatologia e ortopedia. Como é que ficam os joelhos nessa história? Qual é a posição deles? Fleury, olha lá, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, joelho é o pobre coitado. O joelho é o coitado. O joelho ele está aqui, ó, no meio de duas articulações que geralmente são rígidas, e ele sofre a consequência da rigidez de um tornozelo, ele sofre a consequência da rigidez de um dedão, de um hálux, e ele sofre a consequência de um quadril rígido. Então, o joelho ele é o pobre coitado. Ele geralmente não é o vilão da história. Ele sofre as sobrecargas mecânicas que chegam do chão, quando a gente caminha, e que descem do peso do meu corpo em direção ao membro inferior. Ótimo. Nós vamos para um breve intervalo. Eu sei que você está super curioso. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre Pilates. Vai tomar sua água e volta comigo. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debri Bucar. Todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA.
E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Voltamos para esse segundo bloco com essa entrevista maravilhosa, essas explicações fantásticas do Dr. Diogo de Castro Alves, correto agora? Correto, perfeito. E eu queria falar com você um pouco sobre Pilates, porque até eu mesmo sou ignorante em relação ao Pilates, por ignorar as técnicas, o aproveitamento que o Pilates faz, proporciona ao seu cliente, ao seu paciente, certo? Em constituir uma musculatura mais fortalecida, apropriada para o seu peso, para o seu dia a dia. Como é que funciona o Pilates? Qual é a história do Pilates? Me conta assim, resumidamente. Fleury, então, o método Pilates tradicional, ele foi desenvolvido por Joseph Pilates. Esse cara, ele desenvolveu essa metodologia de trabalho para se autotratar. Ele não tinha intenção de vender. Uhum. Ele era uma criança, não vou entrar muito na história, mas ele era uma criança que tinha comorbidades físicas importantes, inclusive alterações respiratórias, a gente pode falar disso daqui a pouco. E ele falou assim, e a medicina tradicional da época não ajudava ele. Ele falou, nossa, eu vou ter que, por conta, bolar alguma coisa. E ele, por conta própria, começou a estudar anatomia humana, fisiologia humana, embriologia, e pegou até alguns aspectos da zoologia. Alguns exercícios trazem nomes de animais, inclusive, né? Uhum. E a partir daí ele começou a desenvolver a respiração que a gente aplica hoje, algumas posições, alguns movimentos. Isso é o Pilates clássico, desenvolvido por Joseph Pilates. Só que isso foi mudando, né, com o passar dos anos, né? Quando isso chegou aqui para os fisioterapeutas, o Joseph não tinha uma formação em fisioterapia. Uhum. Né? Quando isso chegou para o lado do fisioterapeuta, a gente pegou e falou assim, eu posso pegar isso aqui e usar para tratar e otimizar a qualidade de vida do meu paciente e tratar algumas lesões ortopédicas que esse paciente tem. E isso foi se mudando com o passar dos anos, né? Hoje a gente trabalha lá na clínica com Pilates clínico. Então a gente usa algumas bases metodológicas que Joseph Pilates desenvolveu e a gente mudou isso aí para otimizar esse recurso fantástico para melhorar a qualidade de vida, aliviar quadros de dor dos pacientes. Como que a gente trabalha com Pilates clínico? É focando na individualidade, na particularidade de cada ser. Uhum. Né? Como eu tinha comentado há pouco tempo atrás. A questão, uma das fortes questões que a gente avalia hoje é a rigidez. Rigidez de ponto específico. Inclusive, que eu tinha comentado que o joelho é o coitado da rigidez de um tornozelo, da rigidez de um quadril. Então, a gente usa de vários exercícios para trabalhar mobilidade. Lá na clínica é o nosso foco. Trabalhar consciência corporal, trabalhar mobilidade, uma das palavras-chave aí. E também o trabalho de força, mas não de músculo estético. Meu objetivo nunca é a parte estética, sim músculo estabilizador. A gente precisa de alguns grupos de músculos específicos para gerar estabilidade para uma coluna ou para um ombro. Quando eu tenho essa descompensação muscular, esse ombro, por exemplo, passa a entrar em sofrimento. Essa coluna passa a entrar em sofrimento, em virtude de uma rigidez excessiva, de uma fraqueza de pontos específicos. Então, o segredo do Pilates clínico, que é o que a gente mudou e hoje trabalha com isso, tá na especificidade, na individualidade de cada paciente. Por isso que o paciente chega para mim, ele fala, doutor, eu quero fazer um trabalho de Pilates. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma avaliação desse paciente. Eu não consigo saber o que ele precisa sem isso. E a partir daí ele começa, eu libero ele para as atividades de Pilates. Como é que seria trabalhar um grupo de músculos? Dá um exemplo para nós, é uma coisa bem prática. Tá, olha lá, uma coisa que eu pego muito no dia a dia. Um agachamento. Uhum. Aquele agachamento da academia tradicional. Quando a gente faz o exercício, a gente trabalha um grupo
de músculo, que é o músculo anterior da coxa, que é o quadríceps. São Certo. vários músculos que envolvem, Uhum. passam pela articulação do joelho ali, a parte tendinosa dele, e gera estabilidade no joelho. Então, a gente precisa focar em entender a especificidade que eu preciso. Por exemplo, as quadros de condropatia, lesão de joelhos, da patela, condropatia, condromalácia. Muitas vezes, essa condropatia existe porque existe fraqueza desse grupo muscular que envolve o joelho. Um outro exemplo claro, ombro. Eu gosto muito de trabalhar com ombro, é um dos meus carros-chefes também, depois da coluna, dentro do consultório. Sou apaixonado em ombro. Existem músculos específicos no ombro, que a gente chama de manguito rotador, que geram estabilidade e geram um movimento coerente do húmero, desse osso do braço, em cima do ponto articular, que ele se articula da escápula. Então, quando esses músculos estão com alteração do padrão de tônus ou com alteração do padrão de força, o ombro passa a entrar em sofrimento. Por isso que a gente precisa avaliar, especificar o que o paciente precisa e, a partir daí, começar um tratamento específico e direcionado. Eu vejo vejo com muita importância, com um olhar de muita importância, o paciente ter essa consciência corporal. Conhecer ali o seu corpo, conhecer os seus ossos, os grupos de músculos, isso aí é feito lá na clínica. Ah, sim, À medida que a gente... Como se fosse uma aula de anatomia, aquela famosa aula de anatomia, Perfeito. onde você pega o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente e fala, olha, você é isso, você é isso, aqui você por dentro. Quem me conhece sabe, lá a gente tem que trabalhar desse jeito. Eu acredito fielmente, Fleury, que o paciente que conhece anatomicamente seu corpo, que entende como que funciona um disco intervertebral, assim, é um conhecimento técnico, né, muito específico. Sim. Mas o paciente ele tem um norte daquilo, Saber que existe aquilo. saber que existe e às vezes como que funciona. Esse paciente, ele refere menos dor e ele tem menos recidiva dos quadros de dor pós-tratamento. Então, assim, é óbvio que eu não pesquisei sobre isso, mas eu tenho uma percepção dentro do consultório de que isso é uma verdade. Então, o paciente, para a gente fechar aquela questão da consciência corporal, ele precisa fechar o olho e entender como que o corpo dele funciona, e ele precisa saber um pouquinho ali, dar uma pincelada, saber alguns detalhes específicos. Então, assim, dentro de uma sessão de pilates, os meus pacientes, eu estou sempre pincelando. Dentro de uma consulta de fisioterapia, eu estou sempre pincelando ali nos detalhes. Eu gosto de atender o paciente explicando. O paciente ele tem que saber, e ele tem que entender o que está acontecendo com ele e o que tem que ser feito para melhorar. Uma das grandes dores que eu ouço muito, até mesmo no meu consultório, são pessoas, clientes que chegam sempre falando de disfunção temporomandibular. Como é que é isso? Me parece que está uma coisa meio generalizada hoje em dia, que são processos ansiogênicos também, que desencadeiam tudo isso aí. Como é que é isso, doutor? Para a fisioterapia. Fleury, olha, a articulação temporomandibular, a ATM, é uma articulação tão específica, que existem profissionais especialistas nessa área. Então, eu particularmente hoje, quando eu pego um paciente que vem para mim e fala, doutor, meu incômodo é aqui, eu percebo que é de origem da articulação temporomandibular, geralmente eu encaminho esse paciente, para alguns casos, né? Porque talvez tenha algum outro profissional que trabalhe de forma mais específica que pode ajudar esse paciente. Mas a gente tem percebido que muitos dos quadros de disfunção temporomandibular vêm em virtude do quadro de ansiedade, como você mesmo comentou, né? Esse quadro de ansiedade gera um aumento de tensão nos músculos, masseter, temporal, que são elevadores da parte de baixo aqui, ó, da mandíbula, e aumenta a compressão da articulação. Se eu fico com essa articulação ali comprimida, isso vai me gerando algumas disfunções que vai gerando sobrecarga do disco, a articulação da ATM também tem disco. Isso, exatamente. Vai gerando as sobrecargas mecânicas que vão trazendo consequências de dor, etc. Então, eu tenho percebido que muitos pacientes que referem dor na ATM, geralmente, é um quadro de tensão da musculatura. Mas o tratamento de ATM envolve obrigatoriamente um tratamento multiprofissional. Eu preciso do psicólogo, sem falta, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um odontólogo, né? Então, envolve um tratamento multiprofissional. Eu me recordo lá em Bauru, na USP, em Bauru,
tem uma equipe multidisciplinar fantástica que faz estudos e pesquisas sobre articulação temporomandibular e especificamente a disfunção temporomandibular. E é uma equipe que muito coesa e os tratamentos são abertos e o número de pessoas é impressionante. Eram situações assim que eu chegava a questionar e comecei a ler sobre isso aí, sobre a questão do trigêmeo, entendeu? A proximidade ali do hipocampo, e nós começamos a estudar. E é necessário realmente que vocês, fisioterapeutas, comecem a dar o amparo necessário, falar sobre a TM, a disfunção temporomandibular, ela leva a pessoa à beira da loucura, como qualquer dor, né? E existem profissionais brilhantes que podem ajudá-lo. Doutor, deixa eu te falar, me conta um pouquinho da sua clínica agora. Me fala um pouquinho como é que ela está, onde é que ela se situa. Então, Flori, nossa clínica lá, ela se chama Fisiopilates, justamente porque é a nossa frente, né? A gente trabalha com fisioterapia e trabalha com pilates. A gente passou por uma reforma ano passado, uma reforma grande do espaço, e hoje a gente está passando por outra reforma. Eu tinha comentado com você mais cedo, né? A gente está passando por um processo de ampliação. Eu isolei o consultório, então tem um consultório muito maior hoje em dia. A parte de pilates a gente ampliou bastante, até mesmo para gerar mais conforto para os pacientes que têm que ir ao estúdio e ao consultório nessa época de Covid, né? E então a gente está passando ainda por essas adequações. Mas está funcionando a mil, teve percebido vários prognósticos positivos lá, está excelente. As medidas sanitárias, os protocolos rígidos. Rígido, e eu sou rigoroso, hein? Eu sei. Eu cobro. Lá são quantos profissionais, doutor? Atualmente, lá trabalham 2 profissionais. A gente tem que começar pequeno, né? Mas a minha vontade de que isso seja continuado, esse crescimento, e a gente possa ampliar futuramente. A gente está trazendo um outro profissional para começar a trabalhar com estética futuramente, então isso vai acontecer também. Eu fiz um consultório lá que vai ter uma grande amiga trabalhando com a parte de estética, mas atualmente somos 2 profissionais que trabalham, 2 fisioterapeutas com formação em pilates, com especialização em ortopedia e traumatologia. Eu quero que você agora fique bem à vontade e deixe uma mensagem para o público. Esse público precisa compreender a sua mensagem, conhecer a importância do fisioterapeuta, a importância do método do Pilates e passar a se cuidar. Passa a mensagem para o seu público aí, que é o nosso público do Divã. Ótima oportunidade de poder destacar alguns pontos importantes que eu julgo relevante. O primeiro ponto é que é claro que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis com relação à pandemia, né? A doença que está aí persistente. Mas não se deve, ou o ideal é que não se descontinue o tratamento. Não só para mim, mas para vários colegas. Eu tenho percebido vários colegas que, nossa, a gente conversa, né, em alguns grupos fechados, a gente tem percebido que alguns pacientes estão descontinuando o tratamento. Não compensa sentir dor em casa, né? Muitas vezes o seu quadro de dor, ele pode, né, piorar tanto que ele te leva para o hospital. E aí? Aí o paciente evita de ir na clínica e vai para um hospital. Então, busca ajuda, liga para o seu fisioterapeuta, conversa por telefone, faz uma teleconsulta. Hoje em dia, fortemente, a gente estava conversando mais cedo sobre isso. Então, existem recursos de tratamento. Não compensa sentir dor em casa. Eu fiz até um vídeo no Instagram recentemente, uma paciente, eu atendi ela recentemente. Ela sentia dor no joelho há anos. Anos sentindo dor no joelho. Com a pandemia piorou, provavelmente pelo psicossomatismo, né? E ela não aguentou e foi no consultório. Foi uma conversa que a gente teve. Peguei no joelho dela, mexi para cá, mexi um pouquinho, fiz algumas técnicas específicas e foram 2 consultas. Ela melhorou extraordinariamente, está 90% hoje. Um processo de dor que ela passava há anos. Então não compensa para ficar sentindo dor sem procurar ajuda. Procure seu médico, seu psicólogo, seu fisioterapeuta. Alguém com certeza vai conseguir te ajudar. Cuide bem de você, cuide bem da sua dor, cuide bem do seu amor e lembre-se,
Você é a razão mais importante para que possa estar feliz. Busque meios para isso. E encontrar meios para isso é reencontrar-se em meio da trajetória da existência. Muitas vezes nós nos abandonamos em meio à trajetória da existência e depois, mais tarde, temos que nos buscar no meio do caminho. Mas é importante essa busca. Tinha uma vez um pai, que nós queremos muito mudar o mundo, né? E nós nos esquecemos de um pequeno detalhe. Uma vez um pai chegou em casa e ele estava lá e seu filho querendo brincar, não sei o quê, e ele querendo trabalhar, como hoje todo mundo trabalha exaustivamente, até não estabelece esses horários necessários para que tenham uma atenção devida para suas famílias. Então essa criança correndo em meia sala e tentando chamar a atenção desse pai, esse pai falou, eu vou acabar com essa brincadeira agora. Aí pegou, viu que tinha um mapa mundi em cima da mesa, daqueles de folha antigamente, que hoje é tudo digital, e recortou esse mapa mundi em várias partes. Esse mapa mundi em várias partes. E falou, olha meu filho, é o seguinte, se você montar esse mapa mundi, eu vou te dar um presente. Tá aqui, jogou no chão. Aquelas várias partes, como se fosse um quebra-cabeça. Passaram-se 3 minutos, a criança falou, pai, tá pronto. O pai falou, não é possível, não é possível, eu cortei em diversas partes. Como é que você fez isso? Não, pai, foi simples. Eu observei antes do senhor cortar que tinha a figura de um homem no mapa mundi. E eu entendi que se eu montasse um homem, eu mudaria o mundo. Se eu reconstruísse o mundo, o homem, se eu reconstruísse o mundo, eu poderia reconstruir o mundo. Então, meu amigo, reconstrua-se, mude a si próprio, que o mundo mudará com você. Um grande abraço, doutor, muito obrigado. Seu Instagram? @Dr. Diogo de Castro Alves, e a gente tem um Instagram específico do Pilates, que é @fisiopilates.gym. Nós vamos colocar tudo isso para você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Um abraço. Obrigado, doutor.